Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Desocultados. Dessa vez, um episódio do Divagando número 5, onde vamos falar, no caso eu vou falar sozinho, sobre o tema da reencarnação. Mas dessa vez, como vocês sabem, a gente já falou muito sobre esse tema quando nós tratamos do tema do espiritismo, nos nossos vários episódios sobre a religião espírita. E na verdade a gente ainda nem terminou de falar sobre o espiritismo, A gente ainda tem um ou talvez até dois episódios vão ser necessários para a gente finalizar esse tema e poder partir para uma outra religião, que a gente já tem mais ou menos em mente o que quer fazer, Mas enquanto a gente ainda está falando desse tema, eu achei interessante trazer uma nova perspectiva sobre o tema da reencarnação. Principalmente nesse último episódio, que é o Livro dos Espíritos 2, o Desocultados número 19, a gente falou bastante sobre o tema da reencarnação, Então, nada mais justo do que apresentar uma outra visão sobre esse tema. E o que eu resolvi trazer aqui foi a visão de um autor esotérico que viveu ali no século XIX, século XX, que é conhecido como Papus. Eu vou falar um pouquinho mais dele, Mas eu estava procurando justamente alguma obra que tratasse da reencarnação de uma forma diferente do espiritismo e acabei me deparando, com essa obra do Papus. Eu já tinha ouvido falar sobre ela, mas nunca tinha pegado para ler na íntegra e achei bem interessante, após a leitura, e falei por que não trazer para o podcast, de uma forma que a gente possa estar mostrando que não é só o espiritismo que fala sobre isso, existem outras visões, e isso também aumenta a capacidade de crítica, de quem está conhecendo o tema e gostaria de ter uma perspectiva diferente de como se tratam alguns aspectos dele, Mas antes de entrar no tema do livro A Reencarnação do Papus, que na verdade é um livro bem pequeno, você consegue encontrar ele para ler aí facilmente pela internet e também tem opções para comprar, quem gosta de ter o livro físico, Mas para quem quiser dar uma lida para conhecer mais, você encontra PDFs facilmente aí pela internet. O Papus, esse não é o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele era Gerard Anaclet Vincent Caus. E ele nada mais era do que um ocultista, esoterista francês. Ele viveu, como eu disse, ali pelo final do século XIX, início do século XX, mais especificamente dos anos 1865 a 1916. Ele se envolveu com diversas correntes místicas ao longo de sua vida, como o rosacrucianismo e a maçonaria também, mas ele ficou muito conhecido principalmente por ser a pessoa que fundou a ordem martinista. Para quem não sabe, o martinismo ele é uma corrente filosófica mística baseada nos ensinamentos de um outro filósofo e místico francês chamado Louis-Claude Saint-Martin. Apesar dos ensinamentos da ordem martinista serem baseadas nele, quem fundou, como eu disse, foi o próprio Papus, que não foi o único que fundou uma ordem martinista, Existiam outras vertentes na época, algumas que tinham vindo antes, outras que vieram depois, e até hoje existem diversas vertentes da ordem martinista pelo mundo. Algumas delas, como eu disse, puxam de outros fundadores e algumas ainda são de linhagem direta da fundação do Papus. Inclusive aqui no Brasil também existem ordens martinistas, Se você procurar, você vai encontrar algumas na sua pesquisa. Mas voltando ao Papus, antes mesmo dele fundar a ordem martinista, ele já tinha vários envolvimentos com a temática mística e ocultista, e o próprio livro da reencarnação ele escreveu em 1912. A gente tem que lembrar que quando o Papus escreveu isso, foi numa época onde o espiritismo já estava se popularizando por toda a Europa, e isso de uma maneira muito rápida, o espiritismo se tornou popular de uma forma muito rápida, então obviamente ele acabou bebendo da fonte do espiritismo também, para escrever esse texto e para organizar os preceitos da reencarnação, segundo ele, A grande diferença entre a obra espírita, que fala sobre a reencarnação, e o livro do Papus, é que o Papus ele busca uma abordagem um pouco diferente, dos espíritas. Primeiro, ele tenta traçar as origens, da crença da reencarnação desde a antiguidade, e é uma coisa que não é abordada
pelo Livro dos Espíritos, né? E ele, assim como o Livro dos Espíritos, também busca explicar o funcionamento, né? O mecanismo da reencarnação. E ele acaba, ao contrário do Espiritismo, envolvendo várias questões esotéricas, bebendo de outras fontes, de outras religiões, para explicar como que tudo isso funciona. Então ele acaba indo um pouco além do que o Kardec fez, não dizendo que o trabalho dele foi melhor, mas é um trabalho diferente e por isso vale a pena ser analisado justamente para dar essa perspectiva diferente sobre o tema. Se você já ouviu nossos episódios sobre o Espiritismo ou se já conhece o tema, acho que pode ser ouvido esse episódio isoladamente, mas se você não conhece o tema da reencarnação, e eu acho que é interessante pegar primeiro essa perspectiva do Espiritismo para ter uma base. Então, eu recomendo, né, para quem ainda não tem tanto entendimento sobre isso, para estar ouvindo nossos episódios sobre o Espiritismo antes. Mas, tendo dito isso, vamos então passar para a parte bruta do livro. O livro começa com o Papus tentando explicar alguns conceitos e definições que são, digamos, preliminares para o entendimento do que é a reencarnação. E, assim, num modo geral, esses preceitos são muito parecidos com o Livro dos Espíritos. Mas, mesmo assim, acho que é importante tratar deles. Um primeiro ponto, que também é muito enfatizado pelo trabalho do Kardec, é que a reencarnação jamais é retrógrada. Então, um ser humano sempre vai reencarnar novamente no estado superior ao que reencarnou da última vez, ou, na pior das hipóteses, no mesmo estado. Ele nunca vai retroceder, sempre vai ou estagnar ou progredir. O Papus ele vai começar dizendo que o corpo físico de um espírito encarnado, né, na Terra, ele vai possuir 3 centros. Esses 3 centros são o centro instintivo, o centro sentimental ou passional e o centro mental ou espiritual. É interessante fazer essa comparação com os 3 reinos do Livro dos Espíritos, que a gente também falou no Desocultados número 19, né? Parte 2 do Livro dos Espíritos, e onde os Espíritos falam também sobre essas 3 divisões que são muito similares, onde as plantas são um exemplo de ser que possui apenas vitalidade, os animais são a junção da vitalidade com o instinto, e os humanos são a junção da vitalidade com o instinto e com a espiritualidade ou conhecimento de Deus, como eles colocam no Livro dos Espíritos. Então também existe essa divisão, embora se dê de uma forma um pouco diferente em relação aos termos, mas também existe no trabalho do Papus. Outra questão que o Papus toca, e que também é muito similar ao Espiritismo, é quando ele coloca que os nossos órgãos, mais especificamente o cérebro e o sistema nervoso, eles não são causa, mas sim um meio ou um instrumento do qual o nosso espírito se serve para trabalhar com o corpo físico, né? Para movimentar ele, para exercer suas funções. E nisso ele coloca a questão dos 5 sentidos, onde nós, com os nossos 5 sentidos, desempenhamos nossa função no planeta, né? De qualquer forma que seja, e os nossos sentidos vão estar enviando para o nosso cérebro as informações que eles forem captando através de correntes, né, do sistema nervoso, e o nosso cérebro é quem vai processar toda essa informação que chega por nós através dos sentidos e vai transformar isso numa ideia. Quando essa ideia é filtrada por nossa inteligência, ela vai ficar armazenada no nosso campo individual e vai se tornar parte integrante do nosso espírito. E é esse tipo de mecanismo que vai formar a nossa personalidade psíquica, que vai gerar, né, no geral, todas as ideias que, por exemplo, numa próxima reencarnação, elas vão ser consideradas inatas, como, por exemplo, a nossa moralidade. Então, a nossa moralidade evolui dessa forma. Nós captamos ideias numa reencarnação X e nessa próxima reencarnação Y a gente já vai ter um conceito moral mais elevado justamente por causa dessas ideias que ficaram captadas dentro do nosso campo psíquico e se tornaram parte do nosso subconsciente. Os termos que ele utiliza são diferentes dos que eu estou utilizando e, claro, isso, no fim das contas, acaba sendo uma interpretação minha, mas a ideia é essa mesmo. E também ele finaliza essa parte dizendo que qualquer ideia adquirida pelo espírito
pode então ser externalizada de outra forma através do nosso corpo físico, e tudo isso é feito através de nossa vontade. Então, ele diz também que quando uma sensação, né, que nós captamos através dos nossos 5 sentidos se torna uma ideia, ela antes vai passar por um filtro que é um dos nossos 3 centros, né, que eu mencionei antes. E nesse caso seria o centro passional. Ou seja, qualquer ideia que nós captarmos com os nossos sentidos vai ser distorcida por esse centro passional. Ou seja, vai ser distorcida pelas emoções que a gente sente, seja ela amor, seja ódio, seja dor, seja prazer e etc. E por isso ele explica que o treinamento espiritual, ao longo de todas as eras e de todas as religiões, doutrinas, filosofias, sempre exigia o controle das emoções e das paixões, porque somente através do refinamento desse filtro emocional, a informação adquirida pelos nossos sentidos iria chegar em forma pura ao nosso centro espiritual. E assim o nosso espírito, que habita esse corpo físico, poderia adquirir de uma forma mais completa, mais verdadeira, entre aspas, toda e qualquer sensação física que a gente venha a experienciar. Esse treinamento também ele enfatiza que sempre foi espiritual e nunca teve nada a ver com questão de intelectualidade ou de estudo. Ou seja, mesmo a pessoa mais ignorante pode se tornar extremamente espiritualizada e pura. E para exemplificar essa questão que ele fala, do refinamento das emoções, o que acontece seria o seguinte: quando você tem as emoções totalmente descontroladas, ou seja, seu centro passional emocional distorce toda a informação que chega até você, até seu campo psíquico, a emoção do prazer, por exemplo, ele é adquirido na mais simples sensação física, como por exemplo nos vícios. A gente pode citar um caso extremo como o alcoolismo. Por exemplo, o prazer é adquirido somente através de uma bebida alcoólica. E quando as emoções são extremamente controladas e refinadas, onde houve um treinamento espiritual, o prazer é adquirido através, por exemplo, da intelectualidade. Como, por exemplo, a busca pelo conhecimento acaba sendo mais prazerosa do que os prazeres adquiridos por coisas materiais, como os vícios, os tantos vícios que o ser humano pode desenvolver. O Papus, como eu disse, acaba tendo uma visão bastante esotérica e bebendo de diversas fontes para explicar essa questão da reencarnação. E toda essa parte preliminar, ele mostra como o corpo humano é uma evolução de estados materiais anteriores, onde ele coloca os 4 elementos como formadores do nosso corpo físico de diversas formas. A terra seria o mineral que compõe os nossos ossos. O ar seriam os músculos e os órgãos que provêm de um tecido de certa forma vegetal. E o fogo seriam nossos neurônios e nervos que vão prover dos animais, né? São nossos instintos também, né? E a água vão ser os líquidos que permeiam o nosso corpo, né? Os diversos tipos de líquido. E justamente por essa questão dos elementos que compõem o nosso corpo, que o Papus ele dá a entender que uma dieta, por exemplo, estritamente vegetariana, né? Vegana, digamos, né, baseada somente em vegetais e nada mais, seria extremamente maléfica para um ser humano, porque ele estaria adquirindo somente características de um dos elementos. Segundo ele, seria mais adequado fazer uma dieta equilibrada, né, de vegetais e animais, e os minerais no geral que são adquiridos através tanto dos vegetais quanto animais, né, então são adquiridos automaticamente. E que você só estaria restringindo sua dieta, por exemplo, a somente vegetais se você estivesse num período de algum trabalho mágico que exigisse especificamente isso, pois senão você teria que ter uma dieta equilibrada. Senão isso pode acabar vindo a prejudicar o teu corpo, né, o equilíbrio do teu corpo a longo prazo. E é justamente nessa questão de nosso corpo ser composto por elementos que são anteriores, que são de um estado anterior ao nosso, que o Papus ele entra numa questão de reencarnação, não somente do nosso corpo astral, não somente do nosso espírito, mas sim do nosso corpo físico. O que acontece, segundo ele, é que todo princípio que constitui nosso corpo físico, a partir do momento da nossa morte, ele passa a voltar ao seu estado de origem. Como a gente sabe, quando a gente morre, o nosso corpo físico vai se decompor. Leve quanto tempo for, o nosso corpo vai se deteriorar e cada parte dele vai voltar à natureza
de alguma forma. Então o nosso corpo vai ser devorado por vermes, algumas partes deles vão ser devoradas por micro-organismos, que posteriormente vão servir de nutrientes para plantas e até mesmo animais, e alguns animais vão comer essas plantas, e de alguma forma o ser humano vai chegar e vai comer esse animal que comeu uma planta que absorveu um micro-organismo que já fez parte de um cadáver, e a partir disso o ser humano vai conseguir sobreviver comendo a carne desse animal que passou por todo esse ciclo e vai conseguir gerar outros seres humanos e assim por diante. E através desse movimento que acontece, os seres humanos vão se procriando e novos corpos físicos vão reencarnando de certa forma. Existe uma lógica por trás desse ponto dele. Para mim foi algo totalmente novo esse conceito, nunca tinha parado para pensar nessa regeneração dos corpos físicos no nosso planeta, mas existe sentido no que ele fala, apesar de ser um pouco complexo você imaginar todo esse ciclo. Então é importante a gente guardar esse conceito para estar compreendendo as coisas que ele vai falar lá na frente. Mas, então, segundo o Pappus, o corpo físico também reencarna, não é só o espírito. Para exemplificar esse ciclo de reencarnação físico, o Pappus ele remonta a uma representação que existia no Antigo Egito. Ele bebe muito da fonte do Antigo Egito, né? Ele pesquisou muito sobre esse tema para estabelecer as ideias dele. E ele fala de uma imagem chamada Osíris vegetante, que eu vou deixar até no post para vocês darem uma olhada. Mas ela basicamente consiste no corpo do deus Osíris morto, e do cadáver dele, né, a partir do cadáver dele, nascem diversas espigas de trigo. É essa a representação da imagem. Esse corpo, ele de fato, ele era modelado através de terras e grãos. Eles faziam uma espécie de estátua, né, era um modelo feito de terra e grãos do deus Osíris, e eles realmente colocavam esses grãos dentro para que houvesse a fertilização, e a partir desse modelo de Osíris nascessem de fato as espigas de trigo. Isso era um costume em alguns locais do Egito, e a partir do momento em que essas plantas eram consumidas por um animal, esse animal era sacrificado pelos sacerdotes e comido por ele. Então eles absorviam, de uma maneira metafórica, a essência do próprio deus Osíris. Na verdade, Pappus é o único que explica dessa forma o que acontecia. Algumas outras fontes históricas que eu pesquisei dizem que os egípcios, na verdade, utilizavam essas múmias de trigo, né, entre aspas, como uma forma de atrair boas colheitas, e isso era feito em apenas alguns festivais. Pode ser que seja uma pesquisa insuficiente minha, mas a questão de isso ser comido por sacerdotes e ser utilizado dessa forma, só encontrei o Pappus falando. E um outro tema que ainda é pertinente a essa reencarnação do corpo físico, explicada pelo Pappus, é que o nosso espírito, quando ele chega e reencarna num novo corpo, esse corpo físico que nós temos, ele tem várias lembranças que ficaram preservadas devido a todo esse ciclo que ele passou. Ele já pertenceu a uma planta, já pertenceu a um animal de certa forma, né? Já foi digerido por ele até formar o nosso corpo físico, por mais que seja um ciclo muito distante, né? Mas de forma relativa isso de fato aconteceu. Então essa história que fica nas nossas células e já passou, por exemplo, no corpo de um boi, de um peixe, de um pássaro, isso explicaria os cultos xamânicos e indígenas, né, no geral, que trabalham com totens ou animais de poder. Isso estaria de alguma forma ligado a essa memória do nosso passado, do passado das nossas células, não do passado nosso como espírito habitando um animal, mas sim do passado das nossas células que compõem nosso corpo físico. Elas já foram parte de alguma forma da vida de um outro animal, e isso faz com que seja possível resgatar esse tipo de origem através desses cultos de totens ou animais de poder. Também é algo que eu vejo pela primeira vez sendo falado pelo Pappus. Nunca tinha ouvido falar desse tipo de abordagem, mas achei também bem interessante esse tipo de visão. Terminada essa parte sobre o plano físico, né, a reencarnação do corpo físico, passa-se então a parte da reencarnação do corpo astral. Porém, antes de entrar nesse tema, eu acho que cabe abrir um parênteses aqui.
o conceito de plano astral para o Papus é diferente do conceito de plano astral para o Espiritismo. Na verdade, o Espiritismo, pelo menos de Kardec, não cita o termo plano astral, né? Eles falam plano espiritual, mas entende-se que seria o mesmo plano astral que a gente fala hoje no ocultismo moderno. E na verdade, assim, o plano astral do Papus e o plano astral do Espiritismo, eles estão na mesma hierarquia, digamos, né? Ou seja, após o plano físico você passa ao plano astral. Porém, o Papus ele coloca um plano superior ao astral, que ele chama de plano espiritual ou plano divino. Esse plano é onde definitivamente habita o nosso espírito. Então, mesmo quando nós morremos e passamos para o mundo astral, nosso espírito ele não está na sua fase mais alta, digamos. Existe ainda um ponto mais alto que esse nosso espírito está encarnado também no plano astral. Então, é um conceito um pouco difícil de compreender, na verdade, mas eu acho que ele fica mais claro conforme a gente for falando mais para frente sobre essa abordagem do Papus. Assim como também é dito pelo Espiritismo, o Papus enfatiza que a nossa encarnação aqui no corpo físico, ela se dá por motivo de missão. Nós, como espíritos, nós definimos quando estamos no plano astral o porquê de virmos para a Terra, e durante algum tempo no plano astral vai ser feito o planejamento, vai ser feito a elaboração do nosso futuro corpo físico por meio das forças astrais que tiverem à disposição. Algumas propriedades então do corpo astral que vão deixar bem claro que o plano astral do Papus é a mesma coisa que o plano astral dos espíritos. Os sentidos eles funcionam sempre de forma expandida e ilimitada. A locomoção é feita através do próprio pensamento, da própria vontade. A capacidade de você transformar uma ideia que você tem em algo real, em materializar ela na sua frente, né? E etc. No plano astral também, segundo o Papus, todos os seres eles são feitos de uma espécie de luz, embora eles acabem conservando, muitas vezes, uma aparência similar à do corpo físico, para, claro, serem reconhecidos como individuais, né? Mas, na verdade, tudo, segundo ele, é composto de uma espécie de luz. E, claro, é aquela história, é muito difícil de compreender com os nossos sentidos físicos como seria o plano astral, né, de uma forma exata. Então, acaba havendo somente esses termos mais vagos. E como eu falei, o nosso corpo, quando a gente está se preparando para uma nova reencarnação, ele fica de aguardo no plano astral e existe todo um planejamento antes de chegar ao corpo físico, né, a um novo corpo físico. Então, a partir do momento em que o espírito define sua missão, o que ele quer fazer aqui na Terra, o que ele precisa fazer, os trânsitos astrológicos começam a ser calculados para que o espírito nasça de uma forma a ser coerente com a questão astrológica do momento, não só de nascimento, e aqui ele traz um novo conceito, que os trânsitos astrológicos desde o momento da concepção da criança acabam influenciando na formação dela, no ventre da própria mãe. E isso é uma concepção muito interessante para quem trabalha com astrologia, sabe que quando a gente faz o mapa astral do indivíduo, a gente sempre toma como base o horário do nascimento. Mas aqui o Papus fala que a gente deveria calcular também o momento da concepção daquela criança e traçar todo o trânsito que houve até o momento do nascimento, pois ali a gente vai ter todas as influências astrológicas que ocorreram para formar o indivíduo e para influenciar na vida dele dali em diante. Eu, pelo menos, apesar de conhecer relativamente bastante sobre astrologia, nunca tinha ouvido falar de um método que se utilize dessa forma de análise. A primeira vez que fui ver foi com o Papus mesmo. E a partir do momento, então, que esse espírito encarna, que já está no corpo físico, ele vai ter a escolha moral de seguir o centro instintivo dele, como eu falei lá no início, ou o centro espiritual dele. Se ele escolher focar no centro instintivo, ele obviamente não vai ter muito progresso, né? Vai acabar se tornando uma pessoa muito focada na questão material mesmo. E apesar de ele poder, claro, progredir materialmente na vida, a evolução espiritual dele vai ser quase nula e não existe missão de espíritos da Terra que não envolva evolução espiritual. Logo, ele vai ter que voltar mais uma vez para continuar uma missão mal sucedida. Mas já vamos saltando para um momento de morte desse indivíduo. Uma parte do corpo astral vai ficar impregnada nas células físicas dele. Então não é algo que vai se desprender 100% no momento de morte.
E essas pequenas partes de corpo astral que vão ficar impregnadas no físico vão se espalhar através desse ciclo de reencarnação do corpo físico que eu mencionei anteriormente. A outra parte, que vai ser a grande maioria do corpo astral, vai partir para o plano astral de fato e vai estar lá habitada pelo espírito, que também considera-se encarnado no corpo astral nesse momento. E a partir então do momento em que ele se desprende do corpo físico, ele já tem acesso completo ao plano astral, assim como ele tinha quando estava encarnado no corpo físico, o acesso completo ao plano físico de acordo com suas capacidades, né? Como o corpo físico é muito mais limitado, né? Mas o corpo astral ele tem toda uma infinitude que você consegue trabalhar somente a partir da própria vontade, né? E a partir do momento então que o espírito chega no plano astral, é ali que se dá a sua evolução, né, de acordo com o que ele fez na sua encarnação terrestre. E de acordo com essa evolução, ele vai ter permissão de na próxima reencarnação tomar posse de um corpo físico superior, né, num estado social que seja superior, para que ele possa progredir com o aprendizado. E eu acredito que o Papus tenha enfatizado muito essa questão da evolução se passar no plano astral e não no próprio plano físico, porque a teoria da evolução estava se popularizando muito na época, a teoria da evolução de Darwin, né? E o Papus ele reserva um espaço do livro para negar a teoria da evolução das espécies, dizendo que não existe nenhuma chance de uma espécie se modificar com o passar do tempo e se tornar outra, como ele cita o exemplo, né, do macaco que evolui para se tornar o homem. Mas nesse ponto, provavelmente o Papus ouvia muito o que se dizia, né, da teoria na época, mas não foi pesquisar a fundo. Provavelmente, porque na verdade o Darwin nunca disse que um macaco se tornaria um homem através da evolução. O que ele diz na teoria da evolução é que tanto o homem como o macaco possuem um ancestral em comum, né? E que essa espécie ancestral, como ela se espalhou por diversos ambientes, em alguns ambientes ela tomou características diferentes que fizeram com que a que estivesse num respectivo ambiente se tornasse um humano, né? E fosse evoluindo até se tornar o que nós humanos somos hoje, e outra espécie, num ambiente diferente, acabou evoluindo na espécie dos macacos. Do jeito que o Papus aborda essa teoria da evolução, percebe-se claramente que ele não estudou ela da maneira correta. Então essa crítica que ele faz à teoria da evolução é meio que infundada. E somente para terminar essa parte da reencarnação astral, o Papus ele também enfatiza, como o Livro dos Espíritos, né, também fala, da lei da atração, né, de semelhantes. Ou seja, espíritos bons vão atrair espíritos bons, que também buscam evolução espiritual, espíritos com uma constituição moral baixa, vice-versa, né? Ele vai levar espíritos do mesmo tipo a se aproximarem dele. Isso ocorre também na parte da encarnação. Então, espíritos que têm uma constituição moral muito baixa vão acabar sendo reservados a corpos físicos que possam ser fracos e doentes de certa forma. Agora entrando um pouco mais a fundo na parte da reencarnação espiritual. Então nós já falamos sobre a reencarnação do corpo físico, né, do ciclo de renovação do mundo físico, do mundo material. Já falamos também um pouco sobre a reencarnação do corpo astral. E agora vamos entrar naquela divisão que eu expliquei alguns minutos atrás, que o Papus faz, né, de que o espírito está acima do plano astral, né, num plano próprio, plano espiritual ou divino. Para vocês terem uma noção de até onde o Papus vai com essa questão do espírito estar acima do corpo astral, ele chega a afirmar que é possível que um espírito habite diferentes corpos em diferentes mundos ao mesmo tempo. Ou seja, isso, claro, não fica restringido ao plano em que está sendo habitado, por exemplo. Segundo ele, um espírito pode estar com um corpo no plano físico aqui na Terra e ao mesmo tempo, né, com um corpo habitando o corpo astral em outro planeta. É até difícil de conceber essa ideia de como uma consciência pode funcionar em dois locais ao mesmo tempo, porém ele afirma que isso seria possível. Ele não chega a entrar a fundo nessa questão, não explica como funciona isso, então realmente fica o mistério de como que isso se daria. Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso ser mencionado em outras fontes, né?
Não sei se o Pappus menciona isso em outras obras dele, mas fica a curiosidade para quem quiser pesquisar para ver se encontra algo mais profundo sobre essa questão de habitar dois mundos ao mesmo tempo. Mas voltando então para a parte da morte física, de quando o espírito deixa o plano físico para ir para o plano astral. Após o momento da morte do indivíduo, ele passa ao plano astral e ele se encontra com o seu guia, né? Como também é um conceito muito explorado pelo espiritismo, de que todo ser humano encarnado possui um guia espiritual que foi designado para acompanhar durante sua jornada na Terra. E quando ele morre, então, o indivíduo vai encontrar esse guia, e esse guia vai permitir que ele fique exatamente 3 dias visitando os locais que ele quiser com o corpo astral dele. Então, se ele quiser aparecer para entes queridos para se despedir de alguma forma, por mais limitada que seja, ele pode fazer isso. Se ele quiser visitar algum local para, digamos, se despedir também, ele pode estar fazendo isso. Porém, ele tem esse prazo de 3 dias, segundo o Pappus. E depois disso, ele vai ter que se adaptar às condições do astral. Então, nesse meio tempo, que vai depender da evolução de cada um, quanto tempo vai ficar no plano astral até a próxima evolução. Então, não adianta determinar um número exato, né? Porque depende da evolução de cada indivíduo. Mas uma coisa é certa, o espírito nunca vai ficar simplesmente esperando. Ele sempre vai estar ativo, sempre vai estar desempenhando alguma atividade no plano astral enquanto estiver aguardando o momento de sua próxima reencarnação. E dentre essas funções que ele pode estar desempenhando, ele pode estar auxiliando os encarnados de alguma forma, né, fazendo um trabalho de apoio às pessoas que estão no mundo físico. Ele pode trabalhar na evolução do universo como um todo, a partir do próprio plano astral. Ou ele pode estar visitando outro planeta para ajudar de alguma forma também, de acordo com a evolução da vida naquele planeta especificamente. As possibilidades são inúmeras. Mas assim que possível, o espírito já começa a planejar a sua reencarnação. Claro que o espírito mais evoluído sabe que não pode perder tempo em relação a isso e que precisa alcançar um patamar maior o quanto antes para poder alcançar um estado de felicidade e satisfação maior. Então ele já vai trabalhar isso imediatamente. Espíritos que não possuem um nível tão elevado vão ficar enrolando porque sabem que é muito doloroso voltar para o plano terrestre, né? Então eles podem acabar demorando mais tempo para o momento de reencarnação, e quem acaba perdendo com isso acaba sendo somente eles, né? Até sobre essa questão do espírito estar acima do plano astral, é importante para a gente chegar num ponto que o Pappus toca, que é sobre a mumificação que era realizada pelos egípcios. Como eu falei antes, o Pappus ele bebe muito da fonte da religião egípcia como um todo. E ele explica que a mumificação que os egípcios faziam nada mais era do que uma tentativa da civilização deles, que conhecia muito bem as leis da reencarnação, que tinha um lado esotérico muito forte, de burlar o sistema de reencarnação. Como que isso era feito, né? Então, o primeiro passo era que, através dos processos físicos da mumificação, as substâncias utilizadas ali na preservação do cadáver e também as cerimônias e encantamentos que eram feitos pelos sacerdotes egípcios, eles prendiam o corpo astral do indivíduo no próprio túmulo. O corpo físico, como ele estava ali cheio de substâncias que atrasavam a deterioração dele, ele não conseguiria se decompor. Isso impedia que as células físicas mesmo se redistribuíssem e que ocorresse aquele fenômeno da reencarnação do corpo físico que eu expliquei anteriormente. Como o indivíduo estava preso ali tanto física quanto astralmente, não existia possibilidade nenhuma dele reencarnar. Porém, o espírito dele, como já foi explicado, que está acima do plano astral, estava livre. De qualquer forma, ele estava livre. Então, ele tinha a possibilidade de vagar livremente nos planos divinos, né, nos planos espirituais, e fazer diversas funções por muito mais tempo do que nós podemos fazer quando nós morremos. E a gente já logo tem que começar a planejar nossa reencarnação. Mas dessa forma eles conseguiam burlar o sistema de reencarnação, fazendo com que aqueles que fossem mumificados pudessem ficar muito tempo explorando e desempenhando funções superiores no plano divino. Claro que com o tempo a natureza ela acaba dando um jeito de puxar esse corpo astral para fora do túmulo, né? Até porque o processo de deterioração ele não fica atrasado indefinidamente, existe um momento em que o corpo vai começar a se deteriorar, querendo ou não, e isso também acontecia com o plano astral. Uma hora ele vai se desprender, os encantamentos lá que eram feitos pelos sacerdotes não eram infinitos, e daí o espírito acabaria reencarnando, querendo ou não. O Pappus ele explica que esse tipo de cerimônia era feito muitas vezes no Egito
porém os sacerdotes não tinham uma taxa de sucesso muito alta com isso. De onde ele tira essa informação é impossível dizer, né? Mas ele disse que eles erravam muito mais do que acertavam e a maioria das mumificações não dava certo no sentido espiritual, né? Mas é uma curiosidade interessante, também é um ponto que eu nunca tinha visto ser tocado, que essa mumificação teria algo a ver com o processo de reencarnação. A gente fala, né, vendo tudo isso, né, por que o espírito não quer voltar para o plano físico, né? Por que ele não quer trabalhar na própria evolução, se ele sabe que isso é necessário para ele poder evoluir? A questão é que essa descida para o corpo físico, quando você está no plano astral e desce para o corpo físico, é algo muito doloroso para o espírito, de perder toda a sua liberdade. Isso também é enfatizado no livro dos espíritos. É meio que consensual entre todos os espíritos de que isso é algo muito penoso para o indivíduo. As únicas recompensas que ele vai ter vão ser a longo prazo, né? A evolução é um fenômeno a longo prazo. Então, a curto prazo, realmente vai ser sofrimento e angústia. E até por causa disso, quando o espírito encarna na matéria, a partir da primeira respiração do bebê, né, a gente esquece tudo o que veio antes. Não resta nenhuma lembrança, tanto sobre nossa vida espiritual, como sobre nossas vidas físicas passadas. E o Papus também toca no ponto de que, se essas lembranças fossem preservadas de alguma forma, o ser humano seria levado iminentemente ao suicídio, porque o desejo de você retornar a um plano que você tem muito mais liberdade, tanto de locomoção, quanto de pensamento, quanto das possibilidades no geral, seria muito inconcebível você estar vivendo nessa limitação. Claro que para nós a gente só consegue imaginar a ideia mesmo, mas a gente não tem lembrança das sensações. Então não é tão penoso para nós estar aqui, né? E já é penoso, já é um sentimento penoso. Então imagine se a gente pudesse lembrar. E como o espírito não tem essa lembrança, então ele acaba, através do processo da sua vida aqui no mundo físico, entendendo que todo esse processo que ele passa por aqui de sofrimento é algo necessário a longo prazo para a evolução dele, e que qualquer tentativa de quebrar isso ou de atrasar isso só iria prejudicar ele. Por mais que a curto prazo parecesse prazeroso de alguma forma, a longo prazo isso só seria prejudicial. Porém, o indivíduo, quando ele desce para o corpo físico, quando ele encarna aqui, o Papus também cita uma questão muito parecida com o espiritismo, que a transição do astral para o físico ela não é instantânea. Quando o ser humano encarna, ele ainda vai ter algum contato, por mais sutil que seja, com o plano que ele estava anteriormente, que é o plano astral. Isso acontece também de forma inversa, né? Quando a gente desencarna, a gente não se desprende de tudo do físico, né? Tanto que a nossa forma continua a mesma, né? Para a gente se deslocar no plano espiritual, a nossa forma física acaba sendo a nossa máscara, né? E quando o processo é inverso, acontece a mesma coisa. Então, quando a criança nasce, segundo o Papus, ela demora até mais ou menos 7 anos de idade para se desprender completamente do plano astral. Claro que completamente, 100%, talvez não seja o termo correto. Acho que daria para dizer que ficam só impressões muito, muito sutis. E dentro desse período de 7 anos, a criança pode ter vários contatos com o plano astral, de várias formas, né? Ela pode ter lembranças das vidas passadas, ela pode ver os próprios guias espirituais, ou até pessoas que já faleceram, ou indivíduos, né, no geral, que estejam habitando o plano espiritual. E até essa questão do número 7, que o Papus cita, né, que até os 7 anos o indivíduo ainda pode ter contatos com o plano astral, ele trata da vida de uma forma de ciclos setenários, na evolução humana no geral. Então, como eu disse, em algum momento entre 0 e 7 anos, a criança definitivamente vai perder esse vínculo com o plano astral. E depois, entre 7 e 14 anos, ela vai entrar numa nova fase, que é uma fase de assimilação de crenças. Então, o indivíduo começa a adquirir, a absorver as crenças das pessoas ao seu redor. E depois, no próximo ciclo setenário, que seria dos 14 aos 21 anos, ele entra numa fase de rebeldia. Ou seja, ele vai contra as crenças que ele assimilou, ele começa a questionar elas. E é só no próximo ciclo setenário, que é dos 21 aos 28 anos, que o indivíduo estabelece uma crença pessoal definitiva. E os ciclos vão se passando de 7 em 7 anos, e nesses períodos é onde o indivíduo se desenvolve. Então haveriam esses ciclos setenários na evolução do ser humano. E de tudo que a gente falou até agora, a gente não tratou de indivíduos que tenham cometido grandes erros
nas suas encarnações passadas, né? A gente falou em termos gerais, mas o que acontece quando o indivíduo faz o contrário do que ele se propôs a fazer numa encarnação? O que vai acontecer a eles na próxima reencarnação? Uma das possibilidades é que o espírito venha diretamente como descendente do corpo físico que ele habitou e com o qual ele causou mal. Ou seja, uma mulher que é mãe causou muito mal a seu próprio filho. Quando essa mãe falecer, ela pode reencarnar como filha ou filho desse seu filho, né? Ou seja, vai continuar na mesma família para que ela possa sofrer as consequências do próprio mal que ela causou lá atrás. Então, o indivíduo, claro, sem lembranças, vai culpar a avó por tudo o que aconteceu na sua família, mas mal sabe ele que ele mesmo, né? Aquele espírito mesmo, era que habitou a avó e que causou todo aquele mal. O Papus ele fala especificamente de descendentes diretos, né, de sangue, mas eu acredito que isso também possa ser aplicado a pessoas próximas, né, até mesmo amigos, desde que o mal tenha se propagado a elas, para que aquele espírito possa sofrer as consequências dos próprios atos. Outra questão de um indivíduo que não cumpriu o que se propôs na encarnação é o indivíduo que interrompeu sua vida antes do tempo, o suicida, no caso. E ele deixa bem claro que ele só paga a pena pelo suicídio quando ele causou a própria morte conscientemente. Ou seja, um suicídio que tenha sido causado por doenças degenerativas, mentais, esquizofrenia, etc., eles não entram na conta, pois o indivíduo já tinha, de certa forma, quando ele está sofrendo uma doença mental muito forte, já houve um certo desprendimento da alma do corpo físico. Então, como essa ligação já estava fraca, já estava instável, o indivíduo ter terminado com a sua própria vida não acarreta nas mesmas penas do que alguém que acaba com ela conscientemente. O indivíduo que comete o ato de suicídio, ele vai acabar sofrendo o corpo astral as necessidades do físico. Ele vai passar tempo dentro do seu próprio túmulo junto ao corpo material e só vai se libertar no dia que estava determinado que ele se libertaria do corpo físico. De certa forma, ele coloca um conceito de destino, né? O indivíduo só deveria morrer aos 45 anos, porém ele se suicidou aos 25, então ele vai ficar aos 20 anos sofrendo os males do corpo físico como se ele realmente tivesse encarnado. E na próxima reencarnação, ele provavelmente vai vir com alguma sequela do seu suicídio. Então, se ele deu um tiro na própria cabeça, por exemplo, ele vai vir com alguma doença mental. Se ele se envenenou, ele vai vir com alguma doença gástrica que não tenha cura nenhuma, etc. e etc. Né? São vários exemplos que a gente poderia dar. Nesse conceito, o que o Papus explica sobre o suicídio é muito similar ao espiritismo. Né? Em relação a coisas mais simples, como por exemplo, um homem que somente focou em adquirir riquezas e não se preocupou com o próprio lado espiritual, é comum que ele reencarne como alguém pobre, para que ele aprenda a dar valor não somente à parte material na sua vida, né? Que ele entenda que existe algo mais importante que isso. E é justamente nesse tema também que o Livro dos Espíritos fala, né? Que tem que haver uma separação entre a escala social do indivíduo aqui no nosso planeta, né? No nosso mundo físico, com a escala espiritual do indivíduo, né? Então, como esse exemplo que eu dei agora, se o indivíduo é muito focado nas próprias riquezas, é natural que ele vá adquirir cada vez mais, né, e se torne alguém muito poderoso. Porém, isso sim pode significar que ele seja um espírito extremamente mal desenvolvido, né? Então, as duas coisas não andam juntas. E é justamente desse tema que a gente vai entrar um pouco mais a fundo agora. Porque se você for parar para pensar, também como é dito no Livro dos Espíritos, se a reencarnação não existir, a vida humana ela seria um belo exemplo de injustiça, de iniquidade. E a explicação para as diferenças sociais que existem no nosso mundo, e isso também o Papus fala, né, é o próprio fenômeno da reencarnação. Você tem esse tema da reencarnação sendo tratado desde os filósofos da antiguidade, então como Platão, Plotino, e também o conceito de karma que era tratado nas tradições do Oriente. Então, Papus coloca isso como um meio que existia desde aquela época para poder explicar todas as desigualdades que existiam no mundo e que estavam facilmente visíveis para qualquer um que parasse para pensar naquilo que acontecia ao seu redor. E essa ideia de karma, justamente que é trazido pelos orientais, é até colocado como algo inescapável, né? Como um destino que você pode fazer o que você quiser, você não tem como escapar das consequências dos seus atos do passado. Você precisa pagar na mesma moeda e aturar o sofrimento para poder compensar as coisas de errado
que você fez e as coisas boas da mesma forma, né? Porém, o Papus diz que há outros caminhos de você pagar por esses males que você fez. Ele cita 3 opções. A primeira delas seria a coragem física. Ele infelizmente não explica o que esse termo significa. Porém, o que isso me fez lembrar muito foi a questão do sacrifício, por exemplo, de Jesus Cristo, que entregou o próprio corpo dele para sofrer as dores da humanidade e a punição de pecados que não eram dele, mas sim de todo o planeta. Então acredito que coragem física seja algo nesse sentido, você expor teu próprio corpo para poder pagar pelos pecados, você sofrer fisicamente por eles. A segunda opção que o Papus coloca como meio de você mitigar o seu karma seria a submissão às provas morais. Ele também não explica o que seria isso, né, infelizmente, mas se você parar para pensar, né, eu pelo menos acredito que seria preservar qualidades morais positivas no geral, né, como honestidade, empatia, bondade, etc. Por mais sofrido que seja você preservar essas qualidades em meio a tantas coisas ruins, né, e tantas pessoas que não respeitam isso no mundo. Então, apesar de todas essas tentações da vida que queiram que você haja de modo contrário a isso, você preservar essas qualidades. Isso também é um meio de você estar cancelando o karma negativo que você tem. E por último, a última opção seria através de prece e assistência divina. E aqui o Papus ele vai um pouco mais a fundo, ele explica que existem seres no astral que se alimentam de preces e que você, orando com determinação e intenções verdadeiras, né, que partam realmente do seu coração, esse sacrifício espiritual que você faz, ele é utilizado como uma espécie de alimento para o progresso geral do universo, fazendo com que acabe compensando o preço a pagar do passado que você tinha nessa encarnação. Em todo caso, queira ou não o ser humano se utilizar desses meios para mitigar o próprio karma, de qualquer forma ele vai estar, durante a própria encarnação terrestre, refinando o espírito dele através da passagem por provações, né? Isso é inevitável, as provações vão se colocar no caminho do ser humano e ele vai ter a missão de passar por elas, seja elas quais forem. Papus afirma que cada provação vai se apresentar 3 vezes ao ser humano, de forma progressivamente pior a cada vez, mas ela somente vai aumentar a intensidade quando o espírito se provar ser capaz de passar na de menor intensidade. Ele não explica se existe alguma categoria dessas provas e se acontecem do mesmo modo com todo mundo, mas ele cita o exemplo de um homem que se diz honesto e que condena as ações de um criminoso, né? Orgulhando-se de si mesmo e achando que está acima das atitudes da outra pessoa por ela ser seu inferior moral, digamos. Essa pessoa ou ela nunca passou por essas provas, né? nunca chegou a ser uma criminosa em alguma vida passada, e ela ainda vai ter que passar por isso, ou ela passou e infelizmente não aprendeu nada através dessa experiência. E até ele coloca que o homem superior ele vai sentir empatia pelo indivíduo que foi lá e fez algum mal, seja ele qual for, e vai orar por ele para que ele possa evoluir de alguma forma e enxergar o mal nos seus erros, e não vai ficar julgando ou condenando ele pelos seus atos. E outro ponto que a gente ainda tem que falar sobre a reencarnação é algo que também é tratado pelo Livro dos Espíritos. Nem todos os espíritos que encarnam aqui na Terra vieram para pagar seu karma, para pagar por faltas passadas, mas todos estão aqui por causa de uma missão. E alguns desses espíritos que não têm dívidas para pagar, entre aspas, eles encarnaram aqui com a missão de guiar espiritualmente a humanidade de alguma forma. Eles são indivíduos que são como uma luz, né, numa terra de escuridão e sombras, e que é muito fácil perceber quem são eles se você começar a observar ao seu redor. Papus também cita a existência de indivíduos que fazem parte de um ciclo de reencarnação próprio do planeta. Eles também são indivíduos que já evoluíram até onde foi necessário, porém eles precisam continuar voltando porque eles possuem características únicas. Ele não explica como essas características são adquiridas, mas toda vez que eles encarnam, eles trazem certas revoluções no meio no qual eles são, entre aspas, especialistas. Ele coloca o exemplo de mestres de guerra, né, como Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão. Ele coloca que eles são indivíduos únicos que, quando encarnaram nesse planeta, estabeleceram novas regras de guerra
e conforme expandiram suas conquistas, eles deixaram um legado que posteriormente foi estudado e acabou mudando completamente o conceito de estratégias de batalha no mundo todo. Esse tipo de espírito pode ser enviado com o propósito de mudar alguma situação que parece que está estagnada, né? Que não tem nenhuma salvação, não tem como mudar aquilo no nosso planeta. Então eles são enviados para justamente aplicar essa mudança graças a essa diferença que eles têm em enxergar o mundo e aplicar as coisas. Uma parte bem interessante do livro é quando o Papus começa a tratar da reencarnação em outras religiões, né, que vieram anteriormente ao Espiritismo, que era o que estava em voga na época, né, e que era o mais conhecido. Ele cita primeiro a religião do Budismo, onde a reencarnação é uma das ideias base, né, uma das ideias fundamentais. No budismo, você se sacrificar pela coletividade, morrer por uma causa nobre, por bravura, tudo isso resulta numa próxima reencarnação num estado automaticamente superior à sua atual. Segundo Papus, não existe tanto essa inveja do seu superior material nas culturas orientais, como existe nas ocidentais, né? Existe um entendimento dos indivíduos de que cada um ocupa seu lugar em seu determinado tempo e que a pessoa que está encarnada como uma pessoa rica, cheia de bens materiais, ela apenas está recebendo as recompensas de um sacrifício que fez numa vida passada. O budismo, inclusive, ele foi um dos principais propagadores da teoria da reencarnação, mas ao contrário do que muitos pensam, não foi quem criou ela. O cristianismo é a próxima religião abordada pelo Papus, e por mais que muita gente pense que o cristianismo não fala de reencarnação, o Papus explica alguns pontos que dão a entender que sim, o cristianismo, por mais que tenha se perdido com o passar do tempo, ele acredita sim na reencarnação. Ele fala um exemplo bíblico, onde um trecho diz que João Batista era Elias reencarnado. É exatamente essa frase. Eu fui pesquisar, fui atrás desse trecho. Eu não anotei aqui exatamente qual trecho que era, mas enfim, a minha interpretação foi que nesse trecho a Bíblia está dizendo que João Batista era como Elias, né? Que ele tinha as mesmas características dele, veio para cumprir a mesma função na Terra. Nesse sentido, e não que seja algo relacionado à reencarnação. Porém, a interpretação do Papus foi essa. Até estranho, porque o judaísmo só foi incorporar conceitos de reencarnação bem mais tarde, né? Por volta ali do século XVII, na época, né, que a maioria dos historiadores concorda que tenha sido adquirido esse conceito da reencarnação na religião judaica. E que antes da Idade Média não existia nem menção disso, né? Então é estranho ser colocado que esse exemplo seria um exemplo de crença em reencarnação na Bíblia. E ele continua também falando sobre um trecho do Novo Testamento, onde Jesus ele cura uma pessoa que é cega de nascença. E o Papus coloca isso como se isso de alguma forma estivesse dizendo que aquele cego foi punido por pecados anteriores, porque ele nasceu assim. Mas eu também fui ler o trecho da Bíblia que diz isso, e inclusive o próprio Jesus fala, quando questionado por outras pessoas o porquê que aquela pessoa era cega de nascença, ele fala: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eu não sei aonde o Papus viu que o cego foi punido por pecados anteriores nesse trecho. Eu li toda essa parte e não encontrei onde ele possa ter tido esse entendimento. Porém, claro, é uma interpretação dele, né? Mas também ficou meio estranho. Ele também, o Papus, né, também cita que o cristianismo foi herdado do Egito, e como a reencarnação era algo inerente à crença da religião egípcia, isso acabou sendo incorporado de maneira secreta dentro dos ensinamentos da igreja. Então o céu, o inferno, o purgatório seriam só termos para designar estados do espírito durante a passagem de uma reencarnação para outra. Até nessa parte até faz um pouco de sentido, né? A gente sabe que no astral você tem locais muito bons, né, que são onde ficam os espíritos superiores, isso também é falado pelo Livro dos Espíritos. Você tem locais intermediários e você tem locais onde ficam somente espíritos inferiores, até porque os semelhantes se atraem, né, dentro do astral, né? Então ele não tem nem como um espírito inferior atravessar para um plano superior, né? Até por causa da densidade da matéria dele. Então até nessa parte até faz um pouco de sentido. Ele também cita a questão da profecia do retorno de Cristo como uma sugestão de que Cristo voltaria reencarnado, né, num novo corpo físico, né, mas com o mesmo espírito. E outra coisa que o Papus exemplifica, e que eu particularmente concordo, é que muitos escritos da Bíblia estão velados pelo esoterismo. Então, as traduções que a gente tem acesso hoje,
elas podem dar a impressão de que não há menções significativas sobre o tema da reencarnação ou qualquer outro tema esotérico no livro. Porém, se alguém fosse traduzir diretamente do hebraico isso e já tivesse um certo conhecimento iniciático, provavelmente conseguiria detectar nas entrelinhas da Bíblia alguns ensinamentos esotéricos. Outro exemplo de religião que acredita na reencarnação que o Papo cita é o cristianismo. É uma das tradições hindus, especificamente. Porém, na verdade, praticamente todas elas abordam o conceito de reencarnação de alguma forma ou de outra, e todas elas incorporaram isso mais ou menos no mesmo tempo, que foi por volta de 1 milênio antes de Cristo, nesse período. Cada uma das ramificações do hinduísmo fez uma interpretação diferente, embora todas sejam similares assim no modo geral. E um texto central para essa ideia foi o Bhagavad Gita. E de um modo geral, o Papus ele diz que a ideia de reencarnação, o conceito de reencarnação, ele sempre existiu em todas as religiões do globo terrestre, em todos os momentos da história, e por mais que ela tenha ficado velada em muitos momentos, ela nunca se perdeu dentro das tradições religiosas. Que hoje, na época que ele escreveu o livro ali no século XX, esse conceito de reencarnação chegou depois de ter passado por 3 ramificações principais. No Ocidente, você tinha o Egito como base desse conceito, no Oriente você tinha o Budismo, e nos tempos modernos, que é quando o Papus escreve, e a gente pode traçar isso até hoje, quem popularizou o conceito foi a religião do Espiritismo. Então, nesse sentido, o Papus dá uma importância muito grande à religião do Espiritismo como uma verdadeira propagadora. Claro que, depois que o Espiritismo surgiu, houveram muitas ramificações de toda espécie e que abordam esse tema da reencarnação, mas que o Espiritismo teria sido a principal a virar essa chave para que essa crença voltasse a se incorporar nas tradições religiosas no mundo na era moderna. A parte final do livro do Papus, ele faz algumas recomendações no geral. Ele até cita umas partes na íntegra, e eu recomendo até que você que tiver mais interesse naquilo que eu vou mencionar a seguir, consulte no próprio livro ou nas fontes originais para ter sua própria interpretação disso. Uma das coisas que o Papus cita é o capítulo 12 das Leis de Manu. E quem tiver interesse eu vou deixar até no link para acessar. Nesse escrito do hinduísmo é explicado os preceitos morais da reencarnação. O que poderia e o que não poderia ser feito para gerar karma. Basicamente tudo que está escrito lá foi compilado de alguma forma pelo Kardec. Aquelas questões que estão lá foram tratadas pelo Espiritismo através do Livro dos Espíritos, E é até interessante porque aquilo foi escrito há muito, muito tempo atrás, e o modo como foi escrito é bastante velado, com termos bastante estranhos e que até provocam entendimentos dúbios. E isso até deixa o trabalho do Kardec um pouco mais interessante, porque você vê que se você pegar as Leis de Manu para ler, especificamente o capítulo 12, você vai ver como o Kardec ele tem uma facilidade em fazer com que aqueles termos que ele trata da reencarnação, de todo o mundo espiritual, sejam entendidos de uma forma fácil. Ele se utiliza de termos que atingem a linguagem comum mesmo. Qualquer pessoa que pega e lê o Livro dos Espíritos, ela não tem grandes dificuldades em entender como que funciona o sistema do mundo astral, do mundo espiritual. E quando você pega ali o capítulo 12 das Leis de Manu, você vê que os termos são muito obscuros e a compreensão deles é muito difícil. Você tem que realmente ser um estudioso do esoterismo, do ocultismo, para conseguir chegar lá e entender o que aquilo quer dizer. Então, a meu ver, isso deixa ainda o trabalho do Espiritismo, e tudo o que veio depois para tentar explicar esse tipo de coisa ainda mais valioso. E também outras citações ali do Papus são sobre casos que ele considera que seriam provas, entre aspas, de reencarnação, que ocorreram com diversas pessoas ao longo da história. Então ele vai citar vários casos e, claro, ele não se mostra assertivo, ele não tenta impor a veracidade desses relatos que ele demonstra, mas ele busca, através deles, fazer o leitor entender que existem muitos sinais, muitas coincidências que acontecem que dão a entender que o fenômeno da reencarnação ele é verídico. Então, se você tiver interesse em verificar essas partes, você pode estar lendo na íntegra no livro. Como eu disse lá no começo, você encontra isso em PDF. Eu vou deixar o link também para você acessar na íntegra. Não é um livro muito grande, são umas 90 e poucas páginas,
então não é algo que vai demorar muito tempo para ser lido. Então, se você tiver curiosidade, eu recomendo que vá lá e faça sua própria leitura, faça sua própria interpretação do que está escrito lá e veja se aquilo que eu falei aqui faz algum sentido. Se você tiver algum entendimento diferente do meu, se você já conhece a obra, se você for ler, peço claro que comente de alguma forma, que mande e-mail para que a gente possa estar dialogando. E também muitos conceitos que o Papos abordou nesse livro são novos para mim também, nunca tinha ouvido falar em nenhuma outra fonte. Então, claro, posso ter interpretado de alguma forma equivocada aqui. Estou aberto a críticas e discussões nesse sentido para também poder aumentar o meu conhecimento desse tipo de assunto. Aqui, claro, fica somente a minha análise nesse episódio, a minha percepção do livro A Reencarnação de Papos. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Esse episódio ficou um pouco mais longo do que os divagandos de sempre, mas acho que foi interessante. Acho que os temas abordados por ele nesse livro são bastante pertinentes, principalmente nos assuntos que a gente está discutindo nesse momento no podcast Desocultados. Então, novamente, agradeço a todos que ouviram até o final e até o próximo episódio dos Desocultados.